Vamos agora direto para Porto Alegre, onde acontece o Fórum Social Mundial, e a gente vai falar nesse momento com o Fernando Pigato, ele que é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Oi, Pigato, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Primeira entrevista do ano, né? E, enfim, por mais que a gente vá falar aqui de algumas questões que não são tão legais, né? Que acho que todo mundo aí está vendo a revelação do que a gente já vinha denunciando, por exemplo, com os povos Yanomamis, né? E também o que aconteceu aí no início do ano, dia 8 e tudo mais, mas a gente está num ano que a gente pode respirar melhor, né? E eu acredito que isso é importante a gente também celebrar todas as manhãs aí, quando a gente acorda e diz, olha, a gente tem boas perspectivas para reverter isso tudo aí que a gente viu acontecer nos últimos anos e ainda insistem, né? É verdade. Bom, novos ares, né, Pigato? Você é um super parceiro nosso aí durante toda a pandemia, participando ativamente aqui do Jornal Brasil Atual, fazendo denúncias, documentos. Foi muito, muito, muito importante aqui a sua participação e volta a ser, obviamente, né, Pigato? Porque agora justamente é um momento de reconstrução nacional, né? Você está aí no Fórum Social Mundial, você já deu esse tema principal hoje, que é a emergência das emergências aqui no Brasil, que é esse genocídio contra o povo Yanomami. E a gente sabe que já existe uma grande articulação do Sistema Único de Saúde, do SUS, justamente para socorrer esse povo. Eu queria que você inicialmente falasse como você está acompanhando, vendo toda essa situação do povo Yanomami e as providências que já estão sendo tomadas a partir do próprio presidente da República, do Ministério da Saúde, mas não só dele, mas de 8 ministérios, né, para socorrer esse povo Yanomami, que nós estamos aí vivendo uma tragédia, né, uma emergência sanitária, uma emergência humanitária. Eu queria saber, Pigato, como você está acompanhando tudo isso. Eu queria fazer aqui o resgate, né? Porque nós temos uma comissão intersetorial de saúde indígena e a gente vinha preparando a sexta Conferência Nacional de Saúde Indígena, que era para ter acontecido lá em 2018, não aconteceu, 2019 não aconteceu, depois veio a pandemia e essa conferência acabou acontecendo no final do ano passado. E desde quando a gente assumiu a presidência, e antes, obviamente, o Conselho sempre teve uma atuação prioritária nessa área, a gente vem tratando da questão indígena como uma prioridade. E, inclusive, missões que foram feitas, né, em algumas áreas indígenas, já anteriormente, inclusive, à nossa gestão. Então, o Conselho Nacional de Saúde tem uma atuação muito forte, tem uma participação da comunidade indígena, de conselheiros, conselheiras, além da própria comissão. E, mais recentemente, nós participamos de uma reunião em 2021 da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena, onde a representação do povo Yanomami estava lá, onde inclusive o Procurador da República, que estará também, amanhã nós temos uma reunião ordinária do Conselho, amanhã e quinta-feira, e amanhã nós temos a pauta da situação dos povos Yanomami, que nós já tínhamos colocado para essa agenda, né, antes inclusive desse anúncio e dessas ações que foram feitas no início desse ano. E lá, eu me recordo que o então secretário da Saúde Indígena não foi na reunião. Nós convidamos a FUNAI e eles não autorizaram ninguém da FUNAI ir na reunião. Ou seja, o governo federal, ele sentou do debate da situação, isso lá em 2021. Então é importante a gente fazer esse resgate. Depois, na própria questão da pandemia, nós temos um documento, tu falou aqui que a gente já inclusive tratou sobre isso em programas anteriores, um documento de denúncia nacional e internacional, a gente aponta o genocídio da população indígena. E agora, cada vez mais se comprova, infelizmente, a tristeza, a dor que a gente vê, as imagens, é algo que a gente já vinha denunciando. No final do ano passado, a gente teve uma recomendação aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, orientada pela Comissão Intersetorial de Saúde Indígena, que propunha a priorização da desinstrução dos invasores da terra indígena Yanomami, com a finalidade de interromper o genocídio em curso
fortalecendo a fiscalização e a proteção territorial. E aí a gente fala justamente, né, de que envie esforços para reconhecer a situação como emergência em saúde pública de importância nacional, a instituição de uma sala de situação Yanomami, como previa a portaria conjunta 4098 de 2028 do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde, com a participação do controle social, associações de Yanomami e parceiros, conforme preconiza a recomendação 23 do Ministério Público Federal de Roraima, de 2022. E a gente propunha a intervenção no DISEI Yanomami, conforme também as recomendações do Ministério Público Federal do Amazonas e de Roraima. Essa recomendação, a gente não tem como detalhar toda ela, os considerandos, mas é a recomendação 033, do dia 7 de dezembro do ano passado. Então, é importante dizer que a própria ação feita no início desse ano vai, né, ao encontro, ou seja, consolida uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde. Nós tivemos na semana passada contato, obviamente nós tivemos agenda com a ministra no início do ano, né, participamos da posse, tivemos uma reunião de trabalho. Semana passada a gente dedicou a reunir com secretários e secretárias nacionais do Ministério da Saúde e reunimos com o secretário Weber da Saúde Indígena, onde ele já nos relatava as ações que tinham iniciado na segunda-feira e os desdobramentos que elas teriam, como a própria ida do presidente da República no território. E esta instalação, né, deste comitê, o Conselho Nacional de Saúde será convidado a participar das ações e das missões, porque uma das decisões que a gente já tinha tomado durante o ano de 2022 era da importância de estarmos indo em loco numa missão ao território Yanomami. Então, obviamente que agora com o governo, com o presidente Lula liderando, né, e o Ministério da Saúde participando, nós teremos ações cada vez mais concretas e a participação do Conselho garantida. E esse debate que a gente vai fazer amanhã, na reunião do Conselho, convido a quem quiser participar, acompanhar, a partir das 15 horas, vai ser transmitido, né, pelas redes sociais, YouTube, Facebook do Conselho Nacional de Saúde, com a participação do Júnior Yanomami, do secretário nacional Weber, né, e também do procurador da República lá do Amazonas, para a gente poder avançar nesse debate e apontar soluções para essa grave situação criminosa. Exato. Pigato, agora, quando a gente vê, né, as fotos, né, que circularam pelas redes sociais, esse nível de desnutrição, né, tanto de adultos quanto de crianças, isso significa que há muito tempo essas pessoas não estão se alimentando corretamente. Vocês têm ideia de quanto tempo, essa pessoa está nesse sofrimento profundo para chegar a gente ter essa imagem de pele e osso? Eu não sou da área, né, de nutrição, enfim, mas a gente tem a nossa comissão também intersetorial de alimentação e nutrição, que trabalha conjuntamente, que a gente tem essa relação intersetorial, né, para poder tratar de temas. Isso também já tinha sido tratado, porque não é só a situação da população indígena, né? A gente sabe que no Brasil, essa é a gravidade da situação do momento que está sendo revelada, que está sendo exposta, mas a gente vê nos últimos anos, o Brasil voltou ao mapa da fome, e isso não foi somente decorrência pandemia, não. A gente poderia muito bem estar cuidando da população se todas as medidas que nós, inclusive, apontamos a partir das nossas comissões, a partir das resoluções, das recomendações que tantas vezes a gente veio aqui falar, e a gente, inclusive, falava, né, que de março de 2020 a dezembro de 2021, o Conselho emitiu um posicionamento a cada 3 dias, e alguns desses posicionamentos tratavam justamente do cuidado com as pessoas que estavam passando por situação de extrema pobreza, de miséria absoluta e de risco de desnutrição. Então, é uma situação que realmente, quando a pessoa não tem assistência, quando a pessoa não tem o direito básico à alimentação, e no caso, principalmente, da população indígena, que foram, né, escolhidas como alvo do ex-presidente da República. Ele não mandou ninguém dizer, ele falou, né, o que ele faria com as chamadas minorias desse país. Ele falou o que ele faria, e ele fez. Ele gerou morte, ele gerou doenças, ele gerou isso tudo que a gente está vendo hoje
né, infelizmente, nessas imagens horríveis. Então, obviamente, né, que precisaria de um detalhamento da questão do período, para poder a gente ver uma imagem como essa, mas é algo que não é da noite para o dia, que uma pessoa chega à desnutrição, é algo de um tempo, é algo que vem se acumulando, né, na necessidade que a pessoa tem, né, de, enfim, se nutrir, né, porque não é só a alimentação, é a nutrição, é a pessoa poder estar, né, realmente alimentada, em condições, né, de poder viver. E isso a gente não está vendo na população Yanomami, e a gente não está vendo em várias populações do nosso país que foram abandonadas e que foram escolhidas para serem excluídas, para serem mortas. Porque quem estava no governo até pouco tempo tem uma teoria, e a teoria é que tem muita gente em cima da face da Terra que para eles é quadrada, não é redonda, né? É plana. Né? Então nós sabemos que quando eles escolhem eliminar pessoas é a forma mais cruel que existe. Né? Ou é como faziam também na ditadura, né? Matando, torturando, perseguindo, e fizeram agora nesse último período, né? Com essa forma sarcás, né? Que é justamente invisibilizar, não mostrar aquilo que estava acontecendo, mas deixar chegar, forçar que chegasse na situação que a gente está vendo hoje. Exato. Enfim, e essa situação não veio à tona, né, Pigato? Enfim, dessa forma como a gente está vendo, né? Você falou de notas, de documentos, denunciando, mas dessa forma que a gente está vendo, a gente não chegou a ver anteriormente, não é isso? Então, é realmente muito chocante, e a gente também pode questionar o que será também que aconteceu que a gente não conseguiu, né, divulgar a tempo para fazer com que essas crianças não morressem, que essas pessoas não morressem. A gente, na verdade, sabe que a forma da gente jogar luz ao que estava acontecendo tinha determinados bloqueios, inclusive da mídia tradicional. A gente sabe disso, porque todo mundo sabia que estava acontecendo isso. Nós estamos denunciando, mas nós aqui, o Brasil Atual, TVT, enfim, né, temos um limite de alcance. Essa é a verdade. A gente, inclusive, numa outra pauta que a gente está tratando, que é o enfrentamento às fake news, a gente sabe, né, que se não tiver uma ampla divulgação e se não tiver quem coordene esse processo, as pessoas não ficam sabendo. E aí, né, o submundo que tomou conta, né, da nossa sociedade, né, as mentiras que geram morte, que geram isso tudo, inclusive, que a gente está vendo, prevalece. Então, a gente poder utilizar os canais alternativos que a gente tinha, mas que não tinham alcance suficiente, porque o governo que estava à frente não queria também liderar nada, ao não ser o projeto de morte, que liderou e teve êxito no seu projeto de morte. Estamos aí com 700 mil vidas retiradas, né, do nosso convívio na pandemia da Covid-19, onde no mínimo a metade dessas mortes seriam evitáveis se tivesse sido feito o que era para ser feito. Né, e não foi, a gente também já tratou sobre isso aqui, e nessa questão da falta de condições das pessoas se alimentarem, se nutrirem, viverem dignamente, também não era prioridade de quem estava no governo. Então, obviamente que agora, quando tu tem um governo que assume com a pauta de combater a fome novamente, voltar a devolver dignidade às pessoas, para as pessoas terem direito à cidadania, e esse direito à cidadania passa pelo acesso à saúde, à educação, à cultura, à habitação, ao saneamento, à alimentação saudável e em condições das pessoas poderem se nutrir e viverem plenamente dos seus direitos, a gente consegue ter, obviamente, inclusive, a atenção daqueles chamados canais tradicionais, a mídia tradicional, que no período anterior poderiam muito bem ter também mostrado tudo isso que agora está sendo revelado, porque já estava acontecendo. Exato. E, Pigato, só para a gente terminar, que eu sei que você está aí no Fórum Social Mundial, já tem compromisso, nem tomou café para atender a gente agradece, mas eu queria que você falasse justamente dessa parceria, né, que a Secretaria de Comunicação Social SECOM, da Presidência da República, que tem o ministro-chefe Paulo Pimenta, fez uma parceria justamente com você, né, Pigato, do Conselho Nacional de Saúde, fez
com o Conselho, obviamente, e eu queria que você falasse sobre essa parceria que visa justamente combater aí as fake news, né? Nós enfrentamos as fake news, né, desde antes da pandemia chegar, mas principalmente no período da pandemia, né, de uma forma muito firme. Nós somos alvo, inclusive, de fake news. Eu tive alvo de fake news, o Conselho como um todo, as ações que o Conselho, né, fez, as resoluções, as recomendações, os nossos posicionamentos, ou seja, o governo anterior, ele investiu nas fake news fortemente, então a gente tinha uma experiência já de enfrentamento e a gente, semana passada, além das agendas que a gente fez com os secretários e secretárias nacionais do Ministério da Saúde, a gente teve essa agenda com o ministro Paulo Pimenta, com o ministro Padilha e com o ministro Márcio Macedo para tratar da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que vai acontecer de 2 a 5 de julho, que já está no período das conferências municipais, que terão as estaduais agora em abril e maio, e obviamente que neste período é importante que a gente jogue, né, firme, jogue junto, para poder fazer com que a verdade prevaleça e porque as fake news da saúde matam. Então, o ministro Paulo Pimenta nos recebeu, nós fomos juntos com a nossa equipe da assessoria de comunicação, a nossa equipe que faz a assessoria também institucional, né, junto ao parlamento e junto ao governo federal, e instituímos, a partir do próprio deputado e ministro Paulo Pimenta, essa primeira parceria. Nossa ideia era fazer uma reunião, debater, nos colocarmos à disposição para tratarmos, né, desse tema, em cima, obviamente, da experiência, do acúmulo que a gente teve, principalmente na época da pandemia, e o ministro Paulo Pimenta nos apresentou o programa que eles estão, lançando junto ao Brasil, né, que é a verdade... Brasil pela Verdade, me parece que é esse, se eu não me engano, o nome não estava bem definido, mas pelo que o ministro Paulo Pimenta falou para nós, e aí disse, estamos hoje firmando a primeira parceria com a sociedade civil, com o controle social brasileiro, que é com o Conselho Nacional de Saúde. Para nós foi um motivo de muita alegria, por quê? Porque não podemos perder tempo, né? Então, acho que o ministro Paulo Pimenta teve aí esta iniciativa, e óbvio que nós topamos na hora, sabíamos que isso teria uma boa aceitação junto, como teve, né, da mesa diretora, do nosso pleno, que quando a gente anunciou, e agora amanhã e quinta-feira teremos a nossa reunião ordinária, né, todo mundo comemorou muito, porque a gente está dando a nossa contribuição, seguiremos tendo reuniões de trabalho para detalhar melhor a forma como a gente vai contribuir, né, nesta campanha nacional Brasil pela Verdade. Eu não sei se eu estou acertando o nome, mas se eu não for esse aí, o ministro Paulo Pimenta, me desculpe, mas a intenção é essa, é a gente enfrentar, combater as mentiras, porque, como foi dito mesmo, né, e eu falei, na saúde, as fake news matam, e nós precisamos salvar vidas, fortalecer a democracia e também nosso sistema único de saúde. Obrigada, a gente agradece demais aqui a sua participação. Corre lá para o Fórum Social Mundial aí em Porto Alegre. Um forte abraço e até a próxima. Abraços. Abraços. Falamos aqui com o Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.